Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaac de Assunção, eu sou o seu interlocutor e hoje vamos falar sobre o que eu preparei para vocês. Documentário sobre barragens, em específico Brumadinho. Eu gostaria de começar falando sobre o que eu fiz. O que eu fiz foi documentar de forma didática e explicativa a partir de assuntos pesquisados sobre barragens e Brumadinho. Entre eles estão fotos, vídeos, arquivos e algumas citações. Tá muito bacana, espero que vocês curtam. Então vamos lá, vamos começar. O documentário é um filme informativo e ou didático feito sobre pessoas, animais, acontecimentos históricos, políticos, culturais e etc. Ou ainda sobre objetos, emoções, pensamentos e culturas, entre outros. O que é uma barragem? O termo provém etimologicamente da palavra francesa barrage, do século XII, que deriva das palavras barre, do francês, e barra, do latim vulgar, que significam travessa, trancar, de fechar porta. Por extensão, temos outras definições. Barragem é uma barreira feita artificialmente para alterar, diminuir ou interromper um curso de água, de materiais sólidos, que funcionam também como um tipo de peneira, que com galhos entrelaçados ou troncos impedem também a passagem de peixes, ou servirá para uma represa de água. Estrutura de terra construída para armazenar rejeitos ou resíduos provenientes da mineração, seria barragem de resíduos. Bom, as barragens foram desde o início da civilização fundamentais ao desenvolvimento da espécie humana. A sua construção visava, sobretudo, combater a escassez de água no período seco. Em nível mundial, algumas das barragens mais antigas de que há conhecimento situavam-se, por exemplo, no Egito, no Oriente Médio e na Índia. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de se construir um crescente número de barragens, que permitiu o progresso e o aperfeiçoamento das técnicas de produção e construção. Apareceram aí então as primeiras barragens de aterro moderna. Então, para que servem? Segundo uma especialista, Fernanda Gouveia, coordenadora do LEC, professora do mestrado em Engenharia de Barragem da Universidade Federal do Pará, UFPA, descreve as funções dessas estruturas. Das barragens. As barragens, abre aspas, as barragens são utilizadas para o abastecimento de água, para o consumo humano e de animais, para a irrigação, a recreação e o paisagismo, para o controle da qualidade da água e de enchente, para a garantia mínima de vazão ajussante, navegação, aquicultura, geração de energia elétrica e contenção de rejeitos. Vou falar um pouquinho mais sobre elas aqui, prestem atenção. A energia hidroelétrica é uma das energias renováveis de maior importância a nível mundial. Em muitos países, a força da água dos rios é aproveitada através das barragens, como no exemplo que está no fundo da hidrelétrica de Itaipu, Brasil, Paraguai. Temos também a de abastecimento. As grandes áreas urbanas e industriais têm grandes necessidades de água. Nessa medida, existem as grandes barragens de armazenamento de água para satisfazer as populações, como ao fundo a barragem de Rio Descoberto. Ela tem incríveis 33 metros de altura e 265 de comprimento. A semelhança das barragens que servem para o abastecimento de grandes áreas urbanas, também existem barragens para abastecer as áreas rurais, não com a função de satisfazer a necessidade das populações, mas sim para a rega dos campos agrícolas. Como exemplo, ao fundo a barragem de São Bento. Para controlar a água de grandes chuvadas, existem algumas barragens destinadas a proteger
os territórios jusante das mesmas, como exemplo ao fundo. Há também as de recreio, mas no Brasil não há grandes barragens que tenham sido erguidas exclusivamente para esse fim. A construção de uma barragem pode, porém, fornecer atividades ligadas ao recreio, lazer, tais como prática de desportos náuticos ou a construção de unidades de hotelarias. E temos a de rejeitos, que hoje em dia é a mais comum falada, que servem para a retenção de rejeitos de minérios. Temos o caso de Brumadinho. A termo de curiosidade, hoje nós temos 769 cadastradas e não cadastradas barragens, no qual 344 barragens não estão cadastradas, ou, se preferir chamar, inseridas na PNSB, e apenas 435 estão cadastradas. Uma curiosidade que até 2012 era a maior usina hidrelétrica do mundo. A sua mais notória característica era o fato de ser hidrelétrica binacional, sendo utilizada por Paraguai e Brasil, uma vez que se encontra na fronteira entre esses dois países, no Rio Paraná. Suas obras foram iniciadas em 1975 e concluídas em 1982. Sua construção contou com uma cooperação mútua entre os dois países. Atualmente, a primeira usina, a maior do mundo, é a usina de Três Gargantas, na China. Ela representa muito bem o título de barragem com múltiplas funcionalidades, como, além de ser a maior hidrelétrica do planeta, ela exerce outras duas importantes funções. Primeiramente, ela ajuda no controle de enchentes causadas pela dinâmica fluvial da região. E, em segundo lugar, colabora para a facilitação do transporte hidroviário ao longo do Yangtze. O início de suas obras ocorreu em 1993 e sua conclusão aconteceu em 2012, com custo estimado de 25 bilhões. Temos aqui um rápido glossário para o ouvinte entender melhor. Aterro ou maciço é a própria estrutura da barragem, a montanha de terra que contém todo o rejeito do minério. As ombreiras são as partes laterais superiores da barragem e que sofrem maior pressão por parte do líquido formado por água e resíduos de minério. O reservatório é o volume de lama que é contido pela barragem. A crista, a parte superior da barragem, deve ser plana e horizontal. A liquefação. Ato ou efeito de liquefazer-se. Na física, é a transição do estado líquido de uma substância que se encontra no estado gasoso ou sólido. Na obra em Geologia de Barragens de Walter Duarte Costa, doutor em Geotecnia pela USP, a gente vai conferir os tipos de barragens convencionais e não convencionais. Convencionais. Barragens de terra são aquelas em que a estrutura é fundamentalmente construída por solo. Ela se divide em dois tipos: homogênea, quando há predominância de um único material, embora possam ocorrer elementos como filtro, rip-rap, etc. E zonadas, nas quais são feitos zoneamentos de material terrosos em função das características de permeabilidade. É a mais comum no Brasil, caracterizada por vales muito largos e ombreiras suaves. Temos também as barragens de enrocamento com faces de concreto. Consiste em um maciço formado por fragmentos de rocha compactadas em camadas, cujo peso e imbricação cria a estabilidade do corpo, submetido ao impulso hidrostático. Podem ter um núcleo impermeável, feito com
Predominância de material rochoso e núcleo argiloso, que veda a passagem de água. Ou ter face impermeável, cuja vedação da água é garantida pela impermeabilização da face montante da barragem, com uma camada de asfalto, chapa de aço ou um outro material. Barragens de concreto, construídas essencialmente com materiais granulares produzidos artificialmente, aos quais se adicionam cimento e aditivos químicos. São divididas em 5 tipos diferentes. Gravidade, barragens maciças de concreto com pouca armação. Gravidade aliviada, tem estrutura mais leve e é desenvolvida com o objetivo de imprimir menor pressão às fundações ou economizar concreto. Em contraforte, ainda mais leve que a barragem de gravidade aliviada, concentra em uma pequena área da fundação os esforços causados pela pressão hidrostática. De concreto rolado ou compactado, é uma barragem de gravidade em que o concreto é espalhado com trator de esteira e depois compactado. Temos também a abóbada, são aquelas que possuem curvaturas em duplo sentido, ou seja, na horizontal e na vertical também. Parte das pressões hidráulicas é transmitida às ombreiras por estes arcos. Logo, não ficará na frente da barragem a pressão, ela vai se espalhar pelas laterais. E para fechar as convencionais, temos a barragem mista, que é constituída por diferentes materiais ao longo de sua seção transversal, normalmente com 3 tipos mais conhecidos: terra, enrocamento concreto e terra concreto. Temos agora 3 exemplos de barragens não convencionais. Tem a barragem de Gabião, é uma obra de pequeno porte, normalmente inferior a 10 metros de altura, projetada para ser parcial ou totalmente vertedora. Temos a barragem de madeira, exige madeira de boa qualidade e deve ser revestida com uma chapa de aço para garantir a vedação. E por fim, a barragem de alvenaria de pedra. É uma variação de barragem de gravidade, na qual o concreto é substituído pela alvenaria de pedra rejuntada manualmente com cimento. Chegando agora a quase o ponto de Brumadinho, vamos falar sobre barragem de rejeitos. Primeiramente, o que é uma barragem de rejeitos? Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar resíduos de mineração, fração estéril produzida por um beneficiamento de minérios. É um processo mecânico e ou químico que divide o mineral bruto em concentrado e rejeito. O rejeito é um material que não possui valor econômico, porém deve ter um bom destino. As características dos rejeitos variam de acordo com o tipo de mineral e de seu tratamento em beneficiamento. Podem ser finos, compostos de siltes e argila, depositados sob forma de lama, ou formados por materiais não plásticos, areias que apresentam granulometria mais grossa e são denominadas rejeitos granulares. Agora precisamos saber, é claro, os tipos de barragem de rejeitos. Existe a barragem a montante, é o método mais comum e mais barato. Os rejeitos são depositados na própria barragem, formando uma praia de resíduos de mineração que, com o tempo, é adensada. Esse material é usado com o tempo para fazer novos alteamentos. No caso de Brumadinho, fazendo um parêntese, os rejeitos são compostos basicamente de ferro, sílica e água. Esse tipo de estrutura é considerado mais barato porque usa menos material e também ocupa uma área menor.
portanto, desmata menos. É dito que também é sensível a vibrações sísmicas. Sobre o caso, já que houve 2 casos recentes, o Ministério Público Federal emitiu uma nota. O Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais e a Agência Nacional de Mineração para que não concedam novas licenças ambientais para barragens que utilizem a técnica de alteamento a montante, que era isso que eu acabava de falar. O método considerado mais econômico, mas foi utilizado na construção de 2 barragens que se romperam, no exemplo de Mariana e Brumadinho. Temos também a barragem Junçante. Ela é mais cara, mas considerada mais segura. Ela ocupa um espaço maior. E o impacto ambiental dela também seria maior, no sentido de desmatar. Não se usa rejeitos consolidados para o alteamento. É possível aumentar a capacidade da barragem, mesmo com o material do dique inicial, ou com outros materiais como pedras e argila, normalmente recolhidos na própria mineração. Ou seja, caso cada alteamento como cada alteamento é estruturalmente dependente da disposição do rejeito, o que melhora a estabilidade da estrutura. Gasta-se pelo menos 30% de mais material para armazenar o mesmo volume que no caso das barragens montantes, mas ela é mais segura e até agora é a melhor. A barragem linha de centro é um sistema intermediário em termos de custo. Um dreno acompanha o alteamento da construção e os rejeitos são lançados a partir da crista do dique inicial. Esse é o método mais seguro para a construção de barragens de rejeito, diz o site em tecnologia do Instituto Vale. O depósito de rejeito a secos é um método um pouco incomum no Brasil, ao contrário dos outros métodos, que depositam água juntamente aos rejeitos. No método a seco, o rejeito é acumulado e armazenado na bacia de disposição, normalmente em áreas inclinadas para facilitar o escoamento. Eles são drenados e depositados em pilhas e ficam expostos à secagem ao sol. Então, por que se constrói barragens? É realmente necessário? O professor Eduardo Marques explica que o minério extraído do solo precisa passar por um processo de separação de impurezas para aumentar o valor comercial. É necessário separar o material valioso presente nos minerais restantes, nos quais não possuem valor de venda. Para isso, normalmente usa-se água e outras substâncias químicas. O que resta desse processo é chamado de rejeito. Para evitar que os resíduos sigam para os rios, todos começam com a construção de um dique e um tapete drenante para eliminar a água armazenada no interior da barragem. Por razões ambientais, deve ser devidamente armazenada, é claro. Assim, as barragens são formadas a partir de um barramento maciço, que pode ser feito de solo compactado, blocos de rochas ou rejeitos. E ainda deve possuir mecanismo de impermeabilização. O planejamento inicia com a procura do local para a implantação, etapa na qual deve-se vincular todo tipo de variável direta e indireta que vai influenciar na obra. Como característica temos características geológicas, hidrológicas, topográficas, geotécnicas, ambientais, sociais e, é claro, avaliação de riscos futuros, e entre outros fatores. Temos aqui alguns motivos para o rompimento de uma barragem, algumas causas. Por exemplo, temos os abalos sísmicos. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, USP, registrou 4 tremores de terra antes do rompimento da barragem em Mariana. As magnitudes foram entre 2.0 e 2.6 na escala Richter.
Estes tremores somente causariam o rompimento da barragem se a barragem estivesse com problemas, importante ser salientado. A proximidade entre a pilha de estéreo e a barragem de rejeitos. Um laudo elaborado em 2013 pelo Instituto Prismo, a pedido do Ministério Público, alertou sobre os riscos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Dizia, abre aspas, notam-se áreas de contato entre a pilha e a barragem. Esta situação é inadequada para o contexto de ambas as estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização dos processos erosivos, diz o relatório. Há aumento na produção. A Samarco aumentou sua produção em mais de 15% no último ano, correspondendo a cerca de 25 milhões de toneladas de minério. Consequentemente, os volumes de rejeitos lançados na barragem também aumentaram. Há também os problemas de drenagem, exceder a capacidade máxima, a falta de reparos e a própria liquefação. Os dois desastres que ocorreram em Mariana e Brumadinho foram do tipo montante. E nos dois, pelo menos ao que tudo indica, que a informação que até hoje é disponibilizada no site, é que foi por causa de liquefação, no qual o fenômeno é caracterizado pela redução da rigidez do solo. Bom, você deve estar com dúvida, então quem fiscaliza uma barragem de rejeitos? Como este documentário é sobre as barragens, e mais em específico Brumadinho, eu vou citar aqui. No caso de Minas Gerais, o órgão competente é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O caso Brumadinho fica em Minas Gerais. A Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, é um dos órgãos seccionais de apoio do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, e atua vinculando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. No âmbito federal, o órgão integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. O geólogo professor da Universidade Estadual de Londrina e consultor em mineração e meio ambiente, Kleber Moraes Brito, fala, abre aspas, sucateados e sem infraestrutura, órgãos ambientais brasileiros não cumprem satisfatoriamente seu papel e são corresponsáveis por desastres como o de Mariana. Mostra a indignação. Barragem de Brumadinho. Uma curiosidade sobre ela é que a 125 quilômetros fica a barragem de Fundão, mais conhecida como barragem de Mariana. Vamos agora a alguns números sobre a barragem de Brumadinho. Data do ocorrido: 25 de janeiro de 2019. Local: Brumadinho, Minas Gerais. Número total de mortos são 206. Participante: Vale S.A. Quais os impactos causados com o rompimento da barragem de Brumadinho? No artigo do engenheiro Fernando Arturo Erazo, da USP, ele diz: há dois tipos de resíduos produzidos pelas atividades mineradoras, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são dispostos geralmente em pilhas e utilizados algumas vezes no próprio sistema de extração de minério. Os rejeitos são resultantes de um processo de beneficiamento do minério,
contém elevado grau de toxicidade, além de partículas dissolvidas em suspensão, metais pesados e reagentes. Segundo o presidente da empresa Vale, Fábio Schwartzman, 12 milhões de metros cúbicos de lama vazaram no acidente de Brumadinho. Por curiosidade, é menor do que os 50 milhões de metros cúbicos que vazaram em Mariana depois do seu rompimento. O IBAMA estimou que a lama que foi liberada não era tóxica. Entretanto, apesar de não ser assim considerada, ela pode desencadear outros problemas ambientais. Com a velocidade em que foram liberados, a lama destruiu grande parte da vegetação local e causou a morte de diversas espécies de animais. É importante salientar que a região abrigava uma grande área remanescente de Mata Atlântica, um bioma com grande biodiversidade. Em razão da grande quantidade de lama que foi depositada na região, o solo terá sua composição alterada, que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies vegetais, por exemplo. Além dessa alteração, quando a lama seca forma uma camada dura e compacta, que também afeta a fertilidade do solo. Aproximadamente 125 hectares de floresta foram perdidos, o equivalente a mais de 1 milhão de metros quadrados, ou 125 campos de futebol. Os rejeitos da mineração atingiram ainda o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco. A grande quantidade de lama torna a água imprópria para o consumo, além de reduzir a quantidade de oxigênio disponível, o que desencadeia grande mortandade de animais e plantas aquáticas. Ele avança 1 km por hora pelo leito. A aldeia indígena Nana Choan, de 27 famílias, a 22 km de Brumadinho, que foi o epicentro da catástrofe, foi duramente afetada pela poluição da água. O cacique disse: "Estamos em uma situação muito séria. Dependíamos do rio e o rio morreu. Não sabemos o que fazer." O Greenpeace Brasil disse, abre aspas, "Este novo desastre com barragem de rejeitos de minério, desta vez em Brumadinho, é uma triste consequência da lição não aprendida pelo Estado brasileiro e pelas mineradoras com a tragédia da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, também controlada pela Vale. Minérios são um recurso finito que deve ser explorado de forma estratégica e com regime de licenciamento e fiscalização rígidos. A reciclagem e reaproveitamento devem ser priorizados." Agora, querido ouvinte, vamos falar sobre o Brumadinho, a Vale e essa relação com as pessoas. E algumas punições também. O juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renan Chaves, a pedido da Advocacia Geral do Estado, determinou um bloqueio de 1 bilhão das contas da Vale. A medida proposta pelo Estado de Minas Gerais e decidida pela Justiça em caráter liminar busca oferecer imediato e efetivo amparo às vítimas e redução das consequências na redução do prejuízo ambiental. A decisão determinada ainda que a empresa apresente em até 48 horas um relatório sobre as ações de amparo às vítimas e adote também medidas para evitar a contaminação de nascentes hidrográficas, para que ela faça um planejamento também de recomposição da área afetada e elabore de imediato um plano de controle
contra a proliferação de pragas e vetores de doenças diversas. Isso tudo é referido ao desastre em si. A partir da lama, todo o meio ambiente onde estava foi alterado, e com ele pode surgir, como ele fala assim, pragas e doenças. Por isso, as medidas públicas foram tomadas. Bom, desde então, outras 2 liminares foram concedidas pela Justiça de Minas Gerais para que os outros 10 bilhões da mineradora fossem bloqueados para mitigar os danos ambientais e prestar auxílio às vítimas. A Vale começou o cadastro de famílias de mortos e desaparecidos para que recebam uma doação, nas palavras do porta-voz da empresa, Sérgio Leite, de 100 mil cada. Leite afirmou também que sabe que esse valor não é uma indenização, que potencialmente terão valores maiores. Após o desastre de Mariana, a Vale e Samarco criaram a Fundação Renova para custear as reparações aos atingidos pela tragédia. Não sabemos se foi prevendo algo. Pelo cronograma, a fundação tem até 10 anos para aplicar mais de 4 bilhões em compensações. Essa é uma parte interessante, querido ouvinte. O presidente da Vale pede desculpas. Vocês julgarão se ela faz jus ao que aconteceu, ao desastre. Em vídeo divulgado pela Vale no YouTube, o presidente da mineradora, Fábio Schwartzman, pediu desculpas pelo incidente, que ele mesmo classificou como indesculpável. A Vale inteira vai fazer o que for possível para ajudar as pessoas que foram atingidas, ele afirma. O executivo disse ainda que, após o desastre de Mariana, há 3 anos a empresa fez um esforço tecnológico imenso para deixar as barragens estáveis e seguras. Em uma edição do El País, a Agência Nacional de Mineração, ANM, que ela é responsável por fiscalizar empreendimentos minerários e barragens de mineração no Brasil. Ela admite nesse documento oficial que tem problemas financeiros, que consome cerca de 80% dos recursos que recebem em gastos administrativos, e que a liberação paulatina de verba para o governo federal dificultou o cumprimento de seu papel, ainda que ressalte que o trabalho de fiscalização tem priorizado a gestão de segurança das barragens. Questionada sobre quantos profissionais realizam o trabalho de vistoria em campo nos destinos de empreendimentos minerários, a ANM respondeu que apenas 34 servidores atuam na fiscalização de barragens, sem esclarecer se há outros servidores que fazem o trabalho de campo das minas. Por exemplo, os profissionais são responsáveis pela vistoria. Pelo menos estes mesmos profissionais são responsáveis por 769 barragens de mineração existentes no Brasil. Será que 34 servidores darão conta? A ANM não respondeu a pergunta feita pela reportagem, se a quantidade de fiscais disponíveis em um caso chegou a responder por ofício em 2018, há um ano atrás, que severa restrição orçamentária deixava o órgão com recursos escassos para a realização de trabalhos de campo. Bom, o Brasil também recebeu uma ajuda externa. Ainda no domingo, chegou a Minas Gerais uma equipe de 136 soldados do exército israelense, especializada em operações de resgate em situações extremas, para auxiliar na busca por sobreviventes.
Além de especialistas em salvamento, a equipe de israelenses conta com cães farejadores e 16 toneladas de equipamento, incluindo radares terrestres. A termo de curiosidade também, uma nova curiosidade para o ouvinte, ditarei agora algumas barragens que também deram errado no Brasil, que romperam, por exemplo. A barragem de Camará, em 2004. Barragem de Apertadinho, em Rondônia, 2007. Barragem de Mariana, Minas Gerais, 2015. Barragem de Brumadinho, Minas Gerais, 2019. Estas foram de 2000 até o ano de agora, 2019. Nesse período de tempo houve 4 desastres com barragens. Chegou a melhor parte, a parte onde o ouvinte fica alegre, com certeza. Existe alternativa para tudo isso que foi apresentado? Esta parte é a parte mais interessante e mais importante. Vou mostrar aqui alguns pontos. Um plano de ação emergencial com o cadastro de todas as pessoas em áreas de risco. Discussão e treinamento da população para como reagir a um rompimento. Maior fiscalização política governamental. Maiores punições aos envolvidos. Planos com seguradoras, por exemplo, é usado no Japão contra tufões. Plano de evacuação. Sirenes. Não haver facilitações e licitações, como no caso do Express. Pulando etapas importantíssimas de segurança. Temos também o reaproveitamento de material descartado, no caso dessa lama propriamente dita. Na UFMG desenvolveu-se uma tecnologia que podiam fabricar através de material proveniente de barragem de rejeitos, tijolos e outros materiais para a construção civil. A chamada lama tóxica é rica em areia e cimento, além do pigmento, que confere uma coloração interessante aos tijolos de rejeito. Por sinal, eles são bem diferenciados. A lama estocada nas barragens por si só não é tóxica. Os rejeitos de mineração de ferro são compostos principalmente por elementos de sílica, alumínio e ferro, sendo classificado como resíduo classe 2A, não perigoso e não inerte, segundo os parâmetros da BNT. Mas são solúveis em água, que essa é a definição para não inerte, é claro. É justamente a junção dos rejeitos com a água que faz surgir a lama tóxica. Só nesse contato que ela surge em caso de rompimento na barragem. As reações do material com a água dos rios liberam os materiais contidos no rejeito e também as substâncias presentes no leito dos rios. Além da lama turvar a água, que causa a morte de peixes, plantas aquáticas que não conseguem respirar por conta da ausência de luz. E ela é feita em um processo simples, no qual é chamado de ecocimento. É feito por uma transformação dos rejeitos de minério em um pó, a lama calcinada. Para isso, o material é colocado dentro de forno, que faz a água do barro evaporar completamente. Esse pó tem uma propriedade especial, que os engenheiros chamam de
grande superfície específica e que faz com que o pó agarre outros materiais colocados em contato com ele. Funciona para conhecimento público da mesma maneira que o cimento. Em entrevista ao site Cycle, professor da UFMG diz que essa já é uma tecnologia consolidada, sendo muito usada em países como França e China. É possível também fazer porcelanato produzido a partir do rejeito de minério. Também diz: se as mineradoras entrassem em acordo com consumidores de cimento e areia, que são as cimenteiras e indústrias de cimento, teríamos um desfecho diferente para esse rejeito. Não seria preciso estocá-los como está acontecendo. Ele explica. O nosso segundo tipo de solução, temos a deposição em pilhas controladas. As pilhas são sistemas de deposição de rejeitos em que inicialmente extrai-se água da polpa, mistura-se um fluido químico mais minérios, o rejeito, e a fração sólida é armazenada ou conformada em pilhas em locais adequados. O material já seco é escavado destas, transportado e disposto em pilhas controladas. A terceira é a disposição conjunta. Essa técnica se baseia no armazenamento de rejeitos estéreis no mesmo espaço físico. Quando os materiais são misturados, é chamada de codisposição, tendo como vantagem a redução de volume, melhoria das características de resistência e de deformabilidade, redução de comprometimento ambiental das áreas para disposição de resíduos e recuperação de área minerada. Quando armazenadas sem necessidade de misturá-las, a técnica denomina-se disposição compartilhada. Possuindo principais vantagens, vocês vão entender melhor o que significa ela a partir das suas vantagens. Aproveito de áreas já utilizadas anteriormente. Redução do comprometimento ambiental das áreas para disposição de resíduos e recuperação da área. Ela vai reutilizar um espaço que já foi usado na codisposição. Chegando ao nosso penúltimo tópico, a disposição em cava subterrânea. A disposição em cava subterrânea pode ser realizada quando o resíduo ou estéril não está oferecendo perigo em potencial, pois com o tempo o material enterrado pode gerar poluentes que contaminam o solo e as águas subterrâneas. Tem como características proporcionar um piso de trabalho para as atividades de extração do minério, que também pode ser tida como uma vantagem, proporcionar suportes para as paredes de escavação subterrâneas, maximizar a recuperação do corpo de minério. Por fim, temos o panorama da disposição dos rejeitos. A escolha é importante, o ouvinte preste atenção nesta parte, que ele vai fazer consoante as soluções anteriores, vai acrescentar bastante. A escolha do método usado para lidar com os rejeitos estéreis de mineração deve levar em conta o material e a área disponível. Apesar de ser uma opção mais barata, a barragem representa grandes riscos em caso de falhas estruturais. No entanto, existiram situações em que seu uso ainda será o mais recomendado. Todos os métodos representam riscos se não executados da forma correta. Independe de qual você escolha. Cabe aos responsáveis o compromisso na hora de realizar o projeto,
conforme as normas ambientais e de segurança. Bom, meu agradecimento agora vai ao ouvinte que conseguiu acompanhar a linha de raciocínio. Se você entendeu o texto do documentário, ele foi feito com a intenção de reduzir o mínimo possível de tempo para que possa ser mais objetivo. Foi fruto de várias pesquisas, bastante tempo doado. Então, se você gostar, você deixa o seu like e se inscreve. Esse foi parte de um trabalho realizado para o Instituto Federal do Pará, em especial ao professor de Geografia, Aldo. Este foi o documentário sobre barragens, em específico Brumadinho. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.